strong. Olá, boa noite, tudo bem? Este é o programa Destaque Mais. Estamos iniciando mais uma edição aqui na Foco TV. E a reflexão de hoje é hora de mudança. A mudança é algo necessário em alguns momentos e situações de nossa vida. Por vezes, certas coisas simplesmente deixam de fazer sentido e o melhor é procurarmos novos caminhos. Caminho esse que depende da decisão e da escolha certa. Mudança requer uma nova mentalidade para que haja um novo comportamento, com novos hábitos e novas manias. Mudança significa abrir mão de coisas e sair da zona de conforto ou do comodismo. Nunca é tarde demais para mudar o que está mal na sua vida. Enquanto você puder sonhar, existirá sempre uma chance para alterar o rumo dos acontecimentos e obter novos resultados ou melhores resultados. Temos de aprender que existe um tempo certo para tudo. E o tempo de sorrir chegou. Se tivermos coragem para tomar essa decisão, estaremos a dar o primeiro passo rumo à nossa felicidade. Não permita que a infelicidade se torne um hábito na sua vida. Às vezes é preciso darmos um grito de revolta, dizermos a nós mesmos que as coisas não podem continuar assim e isso tem que partir somente de você. Se certas pessoas ou situações não lhe estão fazendo bem, chegou o momento de deixar para trás. Se sente que o rumo que está seguindo é o errado, é agora a oportunidade de procurar uma alternativa. Você não está condenado a viver eternamente em uma situação que está lhe fazendo mal. Estamos sempre a tempo de conseguirmos mudanças significativas que mude o rumo de nossa vida e os resultados. Se você está determinado a mudar o rumo, este é o momento certo. Terá também que estar na disposição de aceitar os desafios que isso exige, o sacrifício e a disciplina. Quando as coisas vão mal na nossa vida, é porque precisamos parar, refletir, analisar e provavelmente mudar o rumo que levamos. É preciso procurarmos constantemente algo que preencha a nossa alma e dê mais vida ao nosso coração. A felicidade em não nos acomodarmos e renovarmos as forças na luta por novos objetivos. Nem sempre as coisas correm do jeito pretendido. Por vezes não existe justiça ou igualdade. Na verdade, a vida é um momento, uma etapa, onde todos procuram realização, felicidade e harmonia. Acontece que tudo deve ser conquistado com empenho, com força, foco e determinação. É por isso que só os audazes, os corajosos, atingem os seus objetivos. Não há tempo para ter medo de mudança. É ela que determina o sucesso. Sem medo, arrisque e mude tudo o que está errado em você e em sua vida. A mudança faz parte da vida para evoluir, crescer e transcender. O mundo que nos rodeia está sempre mudando, assim como nós. A mudança deve ser algo constante em nós mesmos, pois apenas conseguimos evoluir se arriscarmos em coisas novas. Mais uma vez, boa noite. Este é o programa Destaque aqui na Foco TV. Quero te convidar a acompanhar até o final. E hoje, a primeira semana do ano, nós temos aí muitas dicas para você que pode mudar a sua vida durante este ano, que você pode ter uns melhores resultados. Temos uma convidada muito especial que é psicóloga e neuropsicóloga, que é a doutora Marília Carine. Já se encontra aqui nos estúdios, ó, e tem muitas dicas aí para você, não perca. Também vamos falar da sua história de vida, e as informações que ela tem para trazer para nós. Logo depois do comercial, voltamos já.
E estamos de volta com o programa Destaque Mais aqui na Foco TV. E eu quero convidar você a nos acompanhar aí até o final. Deixe sua mensagem aí, compartilhe, nos ajude a divulgar esse conteúdo para que venha alcançar muitas outras pessoas que precisam, né, que vai melhorar aí o seu dia a dia, a sua convivência em família, com o seu novo planejamento de vida aí para 2022. E você, comerciante, você empresário, você que é empreendedor, também quero te convidar a nos apoiar para que possamos, além de ajudar outras pessoas também, a Foco TV é um canal de anúncio para a sua marca. Temos aí na tela o nosso contato, o endereço, né? Você que pode fazer uma doação, você que pode ajudar uma família, que pode ajudar alguém, nós estamos aqui também recebendo essas doações, e o nosso trabalho da forma que nós vamos fazer também, nós vamos estar mostrando para você que o que realmente é sério, que a sua ajuda realmente vai alcançar uma vida ou uma família. Então fique ligado, fique até o final, e hoje nosso programa está para lá de especial, e eu já quero aqui apresentar a nossa convidada de hoje, que é a psicóloga, neuropsicóloga. Olha só que peso, né? Eu quero lhe dar uma boa noite, tudo bem? Boa noite, Miriam, tudo bem? Essa é a Marília Carine. Boa noite. Eu estou honrada, feliz com a sua presença, lhe agradecer por ter aceito o nosso convite aqui na Foco TV. Eu que quero agradecer você, Miriam, e toda a sua equipe, por eu ter a oportunidade de estar aqui hoje. Que a Miriam fica falando, doutora, psicóloga, né? Mas eu quero muito hoje estar aqui desnuda disso. Porque eu, acima de qualquer coisa, eu sou mulher e mãe. Então eu vim aqui como mulher e mãe. Eu sempre falo para as pessoas, não como psicóloga, porque a psicologia é um trabalho mais individualizado, mas estou aqui como mãe, com experiências que eu tenho, que eu tive. E eu vou trazer um pouquinho das experiências que eu tenho na clínica psicológica. E hoje a gente vai trazer alguns conteúdos importantes que vão trabalhar diretamente lá naquelas questõezinhas que a gente tem que evoluir esse ano. Hoje a gente vai falar vários temas, né, Miriam? Vamos falar vários temas. Sobre essas questõezinhas de Isso, evolução muitas humana. dicas, né? Muitas dicas aí de como você fazer um planejamento de vida, ter uma vivência melhor. Um assunto muito importante que nós vamos falar também é sobre comunicação entre pais com os filhos adolescentes, né? Nós vamos também estar abordando. E como você falou, falar um pouquinho de mulher. Eu quero falar para você, esse programa ele é voltado para a família e focando um pouco também na mulher, porque eu vejo a mulher, sabemos que os homens também precisam, né, de informações e tudo mais, mas a mulher, ela se divide em tantos papéis, não é verdade? São tantos papéis que eu fico pensando assim, ou a nossa inteligência é maior, porque você imagina, ser filha, ser mãe, ser esposa, profissional, dona de casa, tudo ao mesmo tempo. Uma divisão total. É uma divisão total. Então, o que precisa estar bem para que possa dar conta? Ter um equilíbrio aí totalmente, ter uma saúde mental, né? Nós vamos estar falando também de saúde mental. Então, é uma questão que eu acho que precisa ter uma atenção, verdade? Para que possa dar conta, porque se a mulher, de repente, ela não está bem, ela não vai conseguir desenvolver esses papéis, não vai conseguir trazer essa harmonia, esse controle, esse equilíbrio dentro da casa, não é verdade? Com certeza. Então eu já quero começar conhecendo você um pouquinho mais, sua história, saber você como mulher, tá? Me conte um pouquinho aí de onde você nasceu, um pouquinho da sua infância. Tá. Então, como eu disse antes, né? Hoje eu sou mãe, mas eu vou voltar um pouquinho para explicar como é que eu cheguei até aqui. Então, eu sou do Goiás, eu nasci em Goiânia mesmo, capital. Fui nascida e criada em Goiânia, eu vim para Brasília em 2007. Eu estou em Brasília desde 2007. Vim com o pai das minhas filhas, meu primeiro marido. Então, minha infância e adolescência foi em Goiânia, eu fui criada, eu morei com meus avós, então
Eu, em Goiânia, eu também fiz faculdade. A minha primeira faculdade foi de matemática. Então, eu fiz matemática lá na Federal de Goiás. Então, minha primeira profissão foi professora. Eu dei aula desde 17 anos de idade. Eu já dava aula. Eu comecei a faculdade com 17, 18 anos, já dava aula. Então, aí eu me casei, vim para Brasília, porque meu ex-marido, que hoje eu não sou casada mais, ele veio a trabalho, vim com as minhas filhas, tive 3 filhas. Hoje elas estão com 21, 18 e 14 anos. E aí eu dei muita aula, né? Trabalhei bastante com sala de aula, até que eu consegui fazer minha faculdade de psicologia. A trancos e barrancos. Olha só, eu demorei 10 anos para fazer minha faculdade de psicologia. E o que levou você a fazer psicologia? Na realidade, eu sempre quis fazer psicologia. Na realidade, eu fiz matemática na Federal, porque eu passei na Federal, não tinha dinheiro. E lá em Goiânia não tinha psicologia gratuito, lá na faculdade pública, era só particular. E aí eu falei, vou fazer matemática que eu gosto, então desde lá eu tenho vontade de fazer psicologia, porque eu sempre gostei da área, né? Eu sempre gostei das questões do ser humano, dos comportamentos, das emoções, tudo isso me envolvia muito, né? Sempre me envolveu. E eu não consegui. Se eu conseguir terminar mesmo a faculdade agora, eu sou formada há pouco tempo, tenho 7 anos de formação. Mas eu falo para todos os meus pacientes, né, que o que me formou foi a sala de aula. Porque eu fiquei em sala de aula há mais de 15 anos. Então eu dei aula de sexto ano a nível médio. Então, o que me ensinou a lidar com criança, com pais. Por que eu tenho hoje uma proposta de trabalho com pais e filhos, adolescentes? Porque foi tudo que eu aprendi. A teoria me ajudou, mas o que eu aprendi na vida foi a lidar com isso. E eu também como mãe, né? Claro que isso me ajudou também como mãe. Eu tava falando com a Miriam antes de começar que eu acho que um dos maiores sucessos da minha vida é como mãe, que eu amo ser mãe. Eu seria mãe 1000 vezes. E não é um papel fácil. Não é. Nem todas conseguem desenvolver. Hoje eu não tenho culpa mais, porque eu já tive muita culpa como mãe, a gente tem culpa, né? Hoje eu deixo sem comer, hoje eu não tô nem aí, eu chego em casa, não tem roupa lá, eu não tenho culpa. Antes eu tinha, então hoje tá mais leve ser mãe, Sim. mas a custa de terapia também. Enfim, essa sou eu. Trabalho muito, Miriam, né? Trabalho bastante como psicóloga e eu trabalho com avaliações em geral na minha área. Hoje eu me sinto muito completa na minha área, mas não foi fácil. Eu trabalhei foi muita luta para chegar até aqui, né? Luta de profissional. Ser profissional não é fácil, estudar não é fácil. Tem criança, temos que dar conta de casa, os relacionamentos afetivos, indo e voltando. Então, toda aquela questão do feminino, da mulher, eu tenho passado, passo até hoje, para chegar até aqui. Todos os perrengues, né? Para chegar até aqui. Passamos. Mas uma das coisas mais importantes que para mim, e que é uma questão que eu tenho desenvolvido bastante, principalmente nas minhas terapias, que eu também faço terapia, é eu achar o que eu quero fazer. Desde quando eu achei o que eu queria fazer dentro da psicologia, as coisas deslancham. Então, assim, o fluxo da vida precisa ser encontrado. Quando você encontra, você caminha. Só que não é fácil encontrar. Porque nós somos muito presos por preconceitos. Às vezes o que eu quero fazer da vida não é o que meu pai, o que minha mãe, o que é bom, o que é bonito, é o que dá dinheiro. Às vezes não é. Então eu fico muito presa nessas questões sociais e não vejo quem eu sou. Então, depois que eu tirei um monte de preconceitos, hoje eu entendi dentro da psicologia o que eu quero fazer. Tanto que hoje na psicologia eu não sou psicóloga clínica tradicional. Eu trabalho mais com avaliações e trabalho com sala de aula. Então acaba que sou capacitadora de psicólogos. Eu trabalho com avaliações. Olha que legal. E eu trabalho treinando psicólogos a avaliarem crianças, adolescentes, né? Enfim. Me diga uma coisa. Essa mudança, né, de professora para psicóloga dentro de casa com relação aos seus filhos, houve uma mudança no seu comportamento, no seu tratar? Como que elas, né, são elas, como que elas veem a mãe psicóloga, assim, dentro de casa, como que é? Assim, dentro de casa, sem mentira, não é tão mentira. Não, com certeza. Dentro de casa eu sou mãe. O pau quebra, eu taco sapato, eu brigo, eu grito, eu xingo, eu fico brava. Assim, graças a Deus, porque não dá pra ser psicóloga dentro de casa. Elas não ficam, a senhora não é psicóloga? Não fica, se ficar... Porque eu vou confessar pra você, depois que eu me formei em coach, lá em casa toda hora eu ouço: mãe, a senhora é coach.
Só tem que entender. Eu não deixo falar. Eu falei assim, eu sou coach, aqui eu não sou coach, aqui eu sou mãe. Hoje eu já E ouvi, que mãe, a senhora é coach, a senhora sabe isso e tal e tal. Não sei. Eu digo, meu Deus. Não sei. Eu sou coaching para as pessoas. Aqui dentro eu sou mãe, cada um tem um papel. Então, assim, como mãe não mudou muito, não. Mas é claro que uma área... Quando a gente faz uma faculdade de psicologia, ou qualquer área na área das terapias, igual você, analista do comportamento, não tem como a gente passar por um processo de formação se a gente mudar. E são áreas que a gente estuda, que a gente meio que passa num moinho, né? É verdade. A hora que você sai do outro lado, você sai meio do avesso. Se modifica muito. Não adianta, são cursos que nos ajudam bastante. É claro que me ajudou. E essa é a intenção hoje, de trazer para vocês o que a psicologia pode ajudar. A psicologia é uma ciência linda, assim como o coaching também. São terapias. E hoje a gente vem trazer essas questões pequenas, não, pinceladas, né, Miriam? Sim. A gente vai ter outras oportunidades Vamos também de ter, falar. sim. Mas são pinceladinhas de como a gente vai, durante o ano, desenvolver algumas potencialidades que estão adormecidas, algumas dicas. Apesar, gente, que não adianta a gente falar. Vocês vão ter que atuar. Vocês vão ter que buscar. A Miriam falou uma mensagem muito interessante hoje, agora, no início, a respeito do movimento. A vida é movimento. Tudo que é o contrário do movimento é morte. Então, que o ano novo seja de movimento para vocês. Que movimento? Por isso, eu trouxe essa reflexão, né, sobre mudança, que ainda vamos ter dicas sobre isso, porque estamos iniciando o ano. Geralmente, eu pelo menos assim, eu inicio o ano programando como é que vai ser, né, o meu ano, o que que eu quero alcançar, o que que eu quero fazer de diferente. Eu acho que sempre fazemos esse análise, né? Então é muito bom. Nós queremos um ano diferente, resultados melhores, então é necessário começar agora já, né? Com mudanças, não é verdade? E eu quero saber de você, como que você cuida da sua saúde, da sua beleza, uma mulher assim linda, maravilhosa como você. Como que é aí? Você gosta de praticar esporte, academia? O que você... Olha, esse ano é uma promessa, tá na minha vai ser um ano de 2022 sarada. Ó, muito bom, muito Só bom. Deus sabe. Era pra começar hoje, já não foi hoje, mas vai começar. Mas assim, o que eu gosto? Da saúde, eu creio, assim, seja um recado para todas nós. Eu tenho que me cuidar mais, né? Assim, ficar mais em dia, nas meus preventivos, mas assim, eu gosto de dançar. O que eu faço é dançar, adoro dançar. E é muito bom, né? Eu gosto de dançar. A dança, ela queima muitas calorias e é uma terapia, né? Terapia. É uma terapia, isso é muito bom. O importante é a gente estar sempre se movimentando, né? Sim. Eu gosto muito da caminhada. Eu gosto também. muito de fazer caminhada. E esse ano também, Mas eu preciso fazer. quero acelerar mais ainda também, né? Sim. E assim, a alimentação também é muito Sim. importante, né? Porque nós vamos falar disso um pouquinho no final, porque eu sempre vejo a alimentação como uma coisa importantíssima para tudo, né? Para tudo. A questão de vitaminas, de hormônio, as doenças que aparecem, se a gente for procurar ali, a alimentação ela faz toda a diferença quando ela é equilibrada, quando ela é rica, né? Verdade? Então, até pra gente alcançar nossos objetivos, se você não tiver a saúde bem, como que você vai conseguir trabalhar? Como que você vai ter ânimo, ter força, né? Então, a saúde é muito importante. Eu vou entrar agora em um quadro que nenhum convidado sai daqui sem passar por esse quadro. Olha, não me avisaram. É o quadro do Shazam, Vixe, tá? Maria. Vamos entrar agora no quadro do Shazam. E o Shazam, vamos começar o seguinte. Quais foram os 3 fatos, dias ou momentos melhores da sua vida? Nossa, olha, não me avisaram. É sempre surpresa esse quadro. Olha, o que mais importante, vamos lá. Os Eu só melhores. consigo lembrar do nascimento das minhas filhas. Os 3 melhores momentos são suas 3 Sabe? filhas. Sim, sem forçar, é isso mesmo. Que legal, eu mas amo isso é muito ser bom. mãe de todas elas. Todas. E você tem os 3 menos, os mais tristes, né? Os não melhores momentos de sua vida, quais são?
Nunca parei para pensar nesses termos. Estou aqui pensando agora, nesse segundo que eu tô pressionada pelo tempo. Como seria? Sei, mais difícil. Alguma coisa que marcou na sua vida que não foi tão bom? Existem várias coisas. Não é do meu perfil remoer tanto. Não é do meu perfil. Eu tenho outras coisas ruins, mas essa não. Então, assim, ruim, eu teria que pensar. Talvez na próxima sessão, na próxima, eu posso trazer, Fica mas devendo, né? achei talvez perder pessoas importantes da minha vida, que foi minha avó. Às vezes, eu acho que isso. Porque minha avó foi minha mãe, né? Minha velha. Minha A sua avó foi sua mãe, foi minha né? mãe, né? Que legal. Eu tenho a minha mãe querida, também biológica, mas quem me criou foi minha avó, né? Foi. E filho de vó, você sabe o que é, manhoso. Mimado, Nada. né? É Sou isso eu. mesmo. E se você pudesse voltar ao tempo, para qual momento você voltaria e por que ou o que você mudaria? Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu já disse a vocês, se eu pudesse, tem uns momentos que me dão muito melancolia, é lembrar da infância das minhas filhas. Eu morro de vontade de voltar. É mesmo, Entendeu? Você falou que, Muita que vontade você ama ser mãe, de né? voltar. Tem hora que lá em casa, que eu olho, tá assim, vazio, dá barulho de grilo. Que quando é criança, é assim, mãe, eu posso lavar o cabelo? Não é? É. Mãe, Fulano fez isso. eu posso colocar essa roupa? Sabe, que elas ficam, mãe, hoje é pra lavar o cabelo? Mãe, eu posso colocar? Qual roupa? Sabe essas coisinhas que vão sumindo? Aí a casa vai silenciando, silenciando, silenciando. Aí vira todo adolescente chato. Aí eu falo, ai, que saudade quando era criança. E quando eu vejo um bebezinho assim, eu tenho muita saudade. Nossa, delas que bebês. legal. É muito bom, né? Então confirma o que você eu falou amo sobre mesmo. ser mãe. Aham. E o que move você? O que faz você acordar todos os dias? Gente, uma coisa muito interessante. Eu tenho pensado bastante, isso é uma coisa que eu vou responder bem. Que está fazendo parte dos meus processos de autoconhecimento. Não é dinheiro só. Hoje é mais. Hoje eu tenho pensado que o dinheiro é importante. Mas o que me move é eu trabalhar, assim, sem querer ser, às vezes a gente fala, as pessoas, tá falando porque tá na câmera, mas não é verdade. Isso é, quem me conhece sabe. É fazer um trabalho que ajude as pessoas a se promoverem. Ajude as pessoas. Igual eu, dentro das minhas avaliações, eu não tô lá na psicologia, não tô fazendo terapia, mas eu faço um trabalho que eu descubro o que tem naquela criança e faço um diagnóstico. E eu consigo mudar um pouquinho aquela família. É fazer isso, é levar para as pessoas. Eu quero trabalhar em favor da vida sempre. Então, esse é o meu foco. É que me faz levantar e estudar. Vir aqui hoje, eu tô um pouquinho cansada, vim de uma viagem, né, Então. amiga? E por que eu vim? Eu falei, gente, que legal. É uma oportunidade, eu tenho pedido essas oportunidades, né? De vir fazer algo. Isso faz parte da minha cura. Que eu tava falando com a Miriam. Nós que somos terapeutas, e muitas de vocês, e vocês aí também, cada um, né, no seu quadrado. Sim. Nosso quadrado é qual? Todo terapeuta e cuidador é ferido. Então, as nossas dificuldades, o que a gente faz com as nossas dificuldades? Nós que somos terapeutas, queremos cuidar, né? Então, o que eu faço para cuidar? E é isso que me move. Né? Ser Isso é muito cuidada. bom. E que eu acho que é o que faz, é o que dá sentido à nossa vida, né? Na minha é. É a gente poder ajudar outras pessoas. E o dinheiro chega. Aí, o dinheiro chega. É verdade. As coisas chegam depois, não é só lá, né? Sim, com É certeza. claro que eu gosto do dinheiro também, é muito bom, não tô negando, mas... Diante de toda essa sua trajetória de vida, experiências, aprendizados, se você se ausentasse da Terra hoje, que mensagem você deixaria para o mundo? Ai, meu Deus, eu só consigo pensar, quando você fala isso, na minha cabeça vem o quê? Família. Família, relações familiares, amorosidade com a família, porque eu acredito, dentro das minhas abordagens de terapia e de autoconhecimento também, que a família é a base de tudo. Então, a família não no sentido só religioso, social, não. A família no sentido, assim, de você trabalhar o perdão, o afeto, o amor, o companheirismo, assim, ame a família, ame enquanto você está por aqui, faça as pazes. Ah, meu pai, os pais às vezes nunca são o que a gente quer que eles sejam. Eles nunca são. A gente sempre reclama dos pais. E os nossos filhos sempre reclamam da gente. Então, assim, essas reclamações, essas questões, pra gente cuidar disso enquanto a gente está caminhando. Seja quem foram os nossos pais. Essa é a nossa cura. A gente só se cura quando a gente ama quem eles são, quem eles foram e como eles foram.
Então eu acho que eu deixaria esse recado. Ame os seus pais. Essa é a solução. É muito lindo isso, né? É honrar, né? É a gente honrar, respeitar, amar, cuidar. Sim. E isso é muito importante. E vamos falar um pouquinho agora. Passou o quadro de razão? Passou. Ai, que bom. Passou o quadro de Ai, razão. não perguntei beber água. Pode beber, fica à vontade. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre comunicação. Quero que você aborde, Sim. né, aos pais, Sim. essa questão de qual é a forma para se comunicar com os adolescentes em casa, com o filho adolescente em casa. Tá, Miriam, eu vou falar um pouco de comunicação. Quando a gente fala adolescente, é porque o meu foco de público é adolescente. Mas essas questões que nós vamos falar, elas dizem respeito à comunicação, ser humano com ser humano, casal, amigo de trabalho, amigos, filhos. Mas o meu trabalho ele é direcionado para filhos, pais e filhos, porque vocês já sabem, né, que tem a ver com a minha história, eu trabalhar com esse tema direcionado para esse público. Mas quando eu falo comunicação, pensem para todas as suas relações. O que é comunicar? Comunicar é algo que envolve duas pessoas. Duas. Então não tem como eu me comunicar se não houver outra pessoa para me ouvir, pelo menos mais uma pessoa. Então é um processo que envolve dois, no mínimo dois. Então eu estou em relação. A comunicação me coloca em relação com alguém. E a comunicação é diferente da fala. Eu posso falar e não me comunico com você. Isso acontece muito entre pais e filhos. O pai fala, o menino põe um fone. Tá bom, pai? Quando não grita, quando não briga, porque só tem a fala. Então, mas eu falei pra ele. Isso acontece muito com o casal. A mulher, eu falo das meninas, tá, gente? Não que eu seja machista, mas eu falo das meninas porque é o que aparece mais. Mas eu falo pra ele que eu queria que ele fizesse isso. Eu falo, mas ele nunca faz. Porque eu falo e não me comunico. Porque a comunicação, ela precisa de ter algo nela antes para que ela ocorra. Eu preciso me conectar com a pessoa. Para que eu comunique com você, para que vocês me olhem aqui agora, eu preciso que vocês me vejam e se conectem comigo. Nem que seja pela internet, vocês estão todos conectados pela internet. Para que me comunique. Então, assim, na realidade, a conexão que eu estou falando é a conexão a nível mais humano. Quando eu tenho uma pessoa ao meu lado, eu só me conecto com ela só se acontece uma coisa. Se ela sabe e ela percebe e sente que eu não estou julgando ela. Mas, como é que eu faço, Marília? Mas eu não julgo, eu falei para o meu filho que ele chegou, por exemplo, um filho chega, não está fazendo algo que eu quero que ele faça em casa. É muito comum a gente ter conflito em casa quando o filho não faz o que eu quero. Lá em casa é uma luta. Elas não, tem que limpar a casa, tem que catar o cocô do gato, porque lá em casa a gente tem 2 gatinhos e não sei o quê. E não faz, tal. Como que eu consigo me conectar com esse adolescente? Então, quando eu quero brigar com ele, que ele não tem que chegar mais cedo em casa, que ele tá chegando tarde, que eu não quero deixar ele sair. Sempre tem os conflitos com filhos, ou com o marido, ou com amigos. Como que eu consigo me conectar com essa pessoa para que ela me ouça e eu consiga me comunicar com ele, para fazer com que ele faça aquele comportamento, imita o comportamento que eu quero que ele imita. É ser o sonho dos pais, né? Os filhos emitirem o comportamento que eu quero. Com a comunicação isso é possível, mas eu preciso me conectar com ele. Como que eu faço para me conectar? Primeiro, não julgo. O que é julgar? Primeiro, eu julgo quando eu não ouço meu filho. Muitas vezes a gente conversa com os filhos, eu tenho muitos adolescentes que eu converso que eles reclamam. Meu pai nunca me ouve. Porque quando eu converso com meu filho, eu tô querendo impor o tempo todo o que eu penso. Quando ele percebe que eu tô querendo impor o tempo todo o que eu penso, eu já me desconecto com ele. Eu posso ficar 2 horas falando ali com ele. Se ele percebe que eu não estou ouvindo o lado dele, por mais que a gente saiba que está errado, porque nós somos adultos, a gente já passou por aquilo. Na maioria das vezes, o adolescente e a criança não está pensando certo. Até porque eles têm que viver para aprender. Mas mesmo assim, eu preciso respeitar a visão dele. Se ele percebe que eu não respeito, ele não vai me ouvir. Então, a comunicação, eu só dei alguns exemplos para vocês entenderem que a gente precisa conectar. E a conectar envolve não julgar. Eu não julgo você porque você não limpou a casa. Eu não julgo você. Mas é claro que também eu não vou passar a mão. Não é esse. Não é o discurso de eu ir lá e... que coitadinho. Não é isso. O discurso é, vamos lá, por que é que isso não aconteceu? Vamos conversar. É claro que no primeiro momento isso parece muito difícil ser alcançado.
porque às vezes as nossas relações são tão turbulentas em casa, mas o que eu quero dizer é que a comunicação, que é a comunicação que eu trabalho, que a gente chama-se comunicação não violenta, que é uma abordagem de comunicação, a gente vai falar um pouquinho sobre ela diz sobre isso, sobre a comunicação compassiva e amorosa, que respeita e que se conecta com amor. Só assim nós vamos ser ouvidos e só assim nossos filhos vão fazer o que a gente quer que eles façam, quando eles se sentem respeitados. E a gente vai falar um pouquinho mais. Sim, sim. Talvez eu tenha outros programas, tá, Miriam? Sim, com certeza. Porque isso parece um pouco forçado falando isso. A pessoa fala, isso é impossível de acontecer. Ela fala isso porque ela tá lá. Não é, gente. Isso é possível, na prática é possível de acontecer. Eu não ia trazer algo pra vocês aqui que não fosse prático. Eu gosto de coisas práticas. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa comunicação aqui. Isso, tá? Isso é mudança de mentalidade. A partir do momento que a gente muda a nossa visão e forma, é você falar e ser ouvido. Então, você tem que falar e também tem que ouvir, né? Tem que saber o outro lado e procurar ver essa situação, o porquê, como ela falou, o porquê não fez isso, faz a pessoa né, parar para pensar, né? Outro assunto que eu gostaria que você abordasse aqui é o TDAH. Ah, sim. Eu amo falar de TDAH, gente, porque eu trabalho com avaliações. O TDAH é uma sigla para um transtorno que se chama transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH. Hoje nós temos cada vez mais ouvido falar do termo, porque nós estamos, graças à internet, aos cientistas, hoje estamos divulgando muito quais são os sintomas desse transtorno. E a Miriam disse para eu falar disso porque é uma das áreas que eu atuo. Eu trabalho muito com avaliação de crianças, adultos, jovens com o TDAH. O TDAH, Miriam, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Simplificando mais. É um transtorno que aparece na infância em geral. Que eu não tenho um TDAH que aparece na vida adulta. Se for, não é TDAH. Para ser TDAH tem que aparecer desde a infância. Os sintomas têm que estar ali desde a infância. E é um transtorno que diz o quê? Que ele diz muito da desregulação comportamental. O que é uma criança que tem uma desregulação comportamental? Ele não consegue planejar o movimento direito, ele é estabanado, ele derruba as coisas, ele cai demais. Ele é uma criança em geral desatenta, porque ele não consegue regular a atenção. A gente fala que o TDAH é um transtorno da desregulação da atenção, não consegue manter o foco até o fim. Ele vai deixar tarefas o tempo todo pela metade, vai se desmotivar bastante, porque o TDAH ele é movido à motivação. Então, se ele desmotiva, rapidinho ele desmotiva, ele já não faz mais aquela atividade. Então, ele nunca faz dever de casa direito, sempre esquece as coisas. Ele, em geral, é uma criança que parece ser muito opositora, porque ele tem muita aversão a rotinas. É uma criança que cresce, que se não for tratada, ela vai crescer com muitos déficits, principalmente emocionais. Porque esses comportamentos vão dificultar a vida dela acadêmica. Ele vai, às vezes, vai reprovar, nem é porque tem uma eficiência intelectual adequada. A criança que tem um QI bom, ele tem uma condição de aprendizagem, mas a desatenção e a desregulação comportamental, a hiperatividade demais, faz com que eles não consigam aprender. São crianças que, em geral, têm uma vida adulta um pouco, se sentem fracassados, né? Então, esses sintomas é fácil dos pais observarem dentro de casa, São detectar e já levar para um tratamento. E que tratamento seria esse? Sim. O TDAH, o tratamento que a gente recomenda, assim, né? Que se recomenda, é o tratamento tanto medicamentoso, tanto comportamental. Então, se a gente diagnostica uma criança que tem um TDAH, a depender do nível e gravidade daqueles sintomas, porque, claro, gente, todos os transtornos vai depender, como que eu vou tratar o sintoma, vai depender da intensidade do sintoma. O quanto aquele sintoma está prejudicando a vida daquela criança. Então, a depender de quanto aquele prejuízo está na vida da criança, eu vou direcionar. A medicação, em geral, ele vai ter que usar a medicação. São os famosos metilfenidatos, que é a substância ativa, mas é o Concerta, é o Ritalina. A gente fala, Ritalina, vou tomar Ritalina. É importante usar? É importante usar. Ainda mais se for uma criança que tem déficits muito graves, uma hiperatividade muito intensa. Tem crianças que eu avalio, que eu nem termino a avaliação, eu falo pro pai,
levar no psiquiatra para começar a medicação, para conseguir avaliar, porque a criança não para. E ali desgasta a família, desgasta a escola, desgasta a criança. Então a gente precisa, em geral, de uso de medicação e terapia comportamental, também para criança, e manejo familiar também. A gente precisa de trabalhar a família. Muito bom. Então aí, né, os pais já ficam atentos aí, mais ou menos com que idade começa a aparecer? Olha, ou não tem? Não existe uma idade, o DSM, que é o manual diagnóstico, não coloca uma idade de início. Mas em geral a gente já percebe que o bebê TDAH já é um bebê muito hiperativo, um bebê que dorme pouco. É uma criança, se for hiperativa, é uma criança que tem muito movimento, ela tem muita atividade motora, sobe em tudo, ela sobe em escada, sobe em casa, sobe na árvore, cai muito. Geralmente a escola reclama bastante que ela não para sentada. É uma criança que sai o tempo todo da sala e volta. Mas tem um TDAH, Miriam, que não é hiperativo. Tem um TDAH que é só desatento. Ele não é hiperativo, ele só é no mundo da lua, offline. Tem uns que assim, offline. Esses são mais difíceis de diagnosticar. Porque eles são mais bonzinhos. Porque os que são diagnosticados são os que são... Entendi. Encapetadíssimo. Aqueles que a escola não aguenta, e aí manda para diagnóstico. Em geral, Miriam, você sabia que as meninas são mais desatentas e os meninos são mais imperativos? Então as meninas passam, às vezes, pelo nível... Se tem uma inteligência boa, ela passa sem ser percebida. Então, pois é, doutora. E com relação aos cursos, né, que você dá, fale um pouquinho sobre esses cursos e como é essa avaliação de personalidade. Como eu disse, eu trabalho com capacitação, né? Em geral, está muito direcionado, Miriam, para psicólogos e profissionais da área, principalmente psicopedagogos, neuropsicopedagogos e psicólogos. Eu trabalho com capacitação, eu ensino os psicólogos a avaliarem o TDAH, o autismo, deficiências intelectuais, dislexia, esses transtornos do neurodesenvolvimento em geral que aparecem, né? E trabalho também... Eu tenho alguns cursos que eu vou direcionar, mas não tenho ainda, para pais, principalmente para o TDAH, manejo da criança em sala de aula, manejo da criança dentro de casa. Mas geralmente são cursos hoje direcionados mais para psicologia. Muito bom. Eu gostaria que você fizesse um comentário sobre mensagem positiva, né? E as metas que as pessoas devem inserir na sua rotina semanal, como por exemplo as 7 metas, né? Eu gostaria você abordasse um pouco sobre isso aí. Vamos lá. Eu falei com a Miriam aqui que a gente poderia falar um pouquinho o que impede que a gente alcance nossos objetivos. Quando eu falo isso, eu falo pra mim também. Então isso aí o tempo todo é um trabalho, né? Quando eu falo assim, é muito fácil falar, mas difícil é fazer. Então é um trabalho, mas a gente começa ouvindo. Então vamos lá dizer pra vocês o que é que a gente tem aqui a respeito de como planejar o ano, como alcançar os objetivos. Então, sempre a primeira coisa que eu falo, Miriam, eu tenho pouco tempo para falar disso. Vai, minha direção já 8h40, né? A direção, qualquer coisa, ela vai nos dar um suporte pra eu me organizar, para dizer o que precisa. Olha, para ser bem resumidinho, assim, a gente creio que nós vamos ter que nos reunir mais para falar sobre isso. Com certeza. Então, bem resumido, gente, o que nos impede de alcançar os objetivos de vida são dois fatores. Os externos e os internos. Os fatores internos, eles nos tiram da nossa vida. Muitas vezes, eu tenho tudo para crescer, mas eu não cresço porque eu não percebo como fazer aquilo. Então, os fatores internos são fatores a nossa mente, nossa emoção, nossos pensamentos e nossas crenças limitantes. Miriam, o que é uma crença? Vamos lá, você é coaching. A Miriam trabalha com crença limitante. Então, eu quero falar um pouquinho do que é uma crença limitante, porque o que limita a vida somos nós, em geral. Claro que existem limites físicos, sociais, mas os maiores limites não são externos, são internos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre crenças limitantes. Você quer falar um pouquinho? Tu pode falar. Eu já abordei, mas eu quero que você, como convidada, né, fale mais. Tá. Então, vamos falar de crenças limitantes. Uma crença limitante. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu tenho uma imagem, que depois eu posso até mostrar pra vocês, uma imagem de um cavalo preso numa cadeira de plástico. E esse cavalo fica o dia todo ali, preso numa cadeira de plástico. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, esse cavalo está preso? Você acha que ele está preso? Não mesmo. Por quê? Ele pode carregar até a cadeira. Mas ele está lá o dia
inteiro sentado em pé. Porque ele está acreditando que está preso. Então as crenças limitantes são o que nos limitam a alcançar o que a gente quer. Mas onde a gente criou essas crenças limitantes? Onde a gente aprendeu isso? O que é crença limitante, Marília? Vamos lá, vamos dar um exemplo prático. Um exemplo prático de crença limitante. Dinheiro não é pra mim. Dinheiro não é pra mim, não ganho dinheiro. Outra crença limitante. Eu ser feliz no amor? Nunca. Nunca, homem não presta. Crença limitante. Outra crença limitante. Nossa, só vou ser infeliz. Eu não vou ser feliz. O dia que eu sou feliz, pode esperar que amanhã eu vou chorar. Porque hoje eu tô rindo demais, amanhã eu choro. Isso é uma crença limitante. Você ia falar? Não, com relação ao dinheiro, né? Que eu acho que é uma das crenças que mais nos para na vida. A gente achar que é impossível ser rico, ser milionário, porque, né? Às vezes os pais, porque ser rico você não vai conseguir, é sofrer demais, é muito sacrifício. Mas isso nos limita. Mas isso a gente aprende, Miriam. O que a gente aprende sobre dinheiro? Dinheiro é sujo. Menino, lava a mão quando pega no dinheiro, porque dinheiro é sujo. O que a gente aprende? Gente, crenças. Todos os pensamentos que a gente tem a respeito da vida são aprendidos. Se eu sou uma mulher que quando eu nasci, meus pais não me quiseram, porque eles de alguma forma não puderam me criar, o que eu senti? Fui abandonada. O que eu criei com relação a isso? Eu sou digna de ser abandonada por todos. Então, qualquer coisinha que alguém me der, qualquer amorzinho tá bom pra mim, porque eu não mereço amor. Você entende onde a gente aprende as crenças limitantes? Nós aprendemos as crenças limitantes, Miriam, na nossa história. A nossa história. E a gente precisa olhar essas crenças limitantes e entender que elas não são verdade. E a gente acredita nelas como se fosse a realidade. É verdade. Então aí eu entro em relacionamentos abusivos, aí eu recebo qualquer coisinha de todo mundo porque isso tá bom. Você entende que a história da pessoa tem a ver com o que ela pensa a respeito da vida? Então, eu estou falando isso, gente, porque cada um de vocês vão pensar o que a sua história fez de você. E o que ela te trouxe de crenças limitantes. Por exemplo, tem família que os pais passam um perrengue danado, passa fome, nunca tem dinheiro, então ela aprende que a vida é difícil. Ela não pode ter facilidade. É difícil viver. O que seus pais pensam da vida? A vida é difícil. O que eu já ouvi falar sobre trabalho? Trabalho é ruim. Nossa, segunda-feira é o pior dia da semana, porque trabalho é ruim. Crença limitante. Quem disse que trabalho é ruim? Você ouviu isso? Então, o que você tem ouvido que te traz limitação? Essas limitações são as que nos tiram da nossa vida. E nos fazem parar, tira a gente do movimento, porque eu não acredito. E esse ano, o desafio do programa, né, Miriam? O nosso desafio é que vocês pensem nas suas crenças limitantes. E como faz para mudar essas crenças limitantes? Ai, Miriam, eu tenho mudado as minhas. Não tô falando que é fácil, gente, mas é um trabalho. É um trabalho que todo mundo tem que começar. Nós estamos nessa vida para mudar essas coisas, essas crenças. Que trabalho é esse? É um trabalho interno. Eu sugiro, Miriam, eu vou puxar pro meu lado. Terapia, gente. Terapia. Faça um treinamento com coaching. Trate. Existem pessoas que podem te ajudar a você identificar suas crenças e trabalhar essas crenças. Mas eu super indico a terapia. Qualquer psicólogo pode ajudar você a identificar suas crenças, entender onde que elas estão atuando na sua vida e te paralisando. Tanto nos seus relacionamentos afetivos, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida social, na sua vida religiosa, enfim. As crenças nos limitam. Então, esse aí é um deles que eu quero dizer, tá? A respeito dessas crenças. Tem mais coisas que eu quero falar aqui. Eu vou passando aqui, eu tenho uns slides aqui. Tá. Tem uma questão que eu quero dizer também, Miriam. Como nos organizar para o ano? Tem uns roteirinhos que a gente precisa seguir. Então é o seguinte, para onde você quer ir esse ano? Se você não sabe para onde você quer ir, você não vai para lugar nenhum. Ou seja, qualquer lugar que você chegar tá bom. Porque você não tinha para lugar para ir. Então, se você não sabe onde você quer chegar a curto, médio e longo prazo, então você já não vai chegar em lugar nenhum. Porque se você não direciona o leme e anda, o vento te leva para qualquer lugar. Então, a primeira coisa, foco. O que você quer esse ano? Gente, foco, metas factíveis. O que são isso? Também não adianta você querer metas lá em cima, você não vai cumprir.
vai se frustrar e vai. Aí a crença limitante vem, viu? Eu sabia que eu não prestava, eu sabia que eu era ruim. Não. Gente, pequenas metas, mas metas que você cumpre. Começa pequenininha. Alguém que quer aprender, quer estudar, a gente começa como? Estuda 10 minutos por dia. Tem muita gente que, com relação a isso, é tão assim, que fala assim, deixa a vida me levar. A música! É o destino. Deixa a vida me levar. Nós que fazemos esse destino, Sim. Nós que procuramos esse caminho. Sim, né? E ele deve ser planejado, deve ser seguido com metas, né? Com e planos, com ações factíveis, gente. E ações diárias. E todo dia você faz um pouquinho para chegar no seu sonho realizado. Metas que você sabe que é possível. Possíveis. Isso é muito importante. As metas têm que ser possíveis. Mas é uma meta tão pequenininha. Gente, é possível. Faz o que é possível. É melhor o feito do que o não feito. Faz. Às vezes a meta é arrumar a cama todo dia. Arruma a cama todo dia, gente. E vibra quando você consegue. É uma meta. Mas é uma meta tão pequenininha. Por quê? É a sua meta. Vibra. É devagarzinho. Eu quero fazer uma faculdade. Calma. Vamos devagarzinho. Começa, olha a faculdade, olha o preço, olha o FIES, faz o Enem, vai atrás. Eu quero melhorar o emprego, eu quero arrumar um namorado, eu quero metas. Então, se a gente não tem meta, não tem pra onde ir. Primeira coisa, metas. Então, eu sugiro quem não tem meta aí, acaba o programa, senta, pega uma folhinha, escreve, né, coaching? Isso mesmo, Mas é com certeza. Escreve as metas. Tá? Outra coisa, prazo. Também não adianta você colocar sem prazo. Que eu vou fazer isso. Tá, que dia? Daqui 10 anos? Daqui 5 anos? Prazo, tá? Prazo de curto, longo e médio, tá? E as estratégias? Também não adianta você criar meta sem estratégia. Como é que eu chego lá? Qual o caminho que eu vou? Como é que eu subo essa montanha? Onde eu ponho o pé para eu não deslizar? Onde eu pergunto para as pessoas que já passaram ali como é que é o caminho. Então, a minha dica é essa, Miriam. A gente tem pouco tempo, não dá pra gente fazer um processo aqui, mas a ideia é crie metas. E o objetivo é isso, não fica na cabeça da gente, no papelzinho, guarda e fica ali de olho. Só pra gente finalizar o que ela tá falando, vamos chamar um breve intervalo aqui pra gente voltar com as dicas, né, para esse final de programa, para que você tenha um ano melhor aí na sua vida. É isso aí, voltamos com o programa Destaque Mais e agora vamos para o quadro Dicas. Aproveitar mais as dicas aqui da doutora. Ela não gosta que chame doutora, mas eu vou chamar a doutora Marília Carine, né? É um nome bonito, Marília Carine. Então, essas dicas voltadas aí para esse planejamento de vida, né? O nosso intuito é que você tenha um ano melhor, com melhores resultados, alcançar seus objetivos de vida. E nós estamos aqui para auxiliar com essas dicas. Quais são as suas dicas? Eu preparei aqui umas dicasinhas da inteligência emocional. Inteligência emocional é um QI, é uma inteligência que ela está envolvida mais com o gerenciamento da emoção. Nós sabemos que a inteligência emocional ela é muito importante em todas as áreas da nossa vida. Não adianta você ter um QI altamente desenvolvido, intelectual, e não apresentar inteligência emocional. Então eu vou colocar umas dicas da inteligência emocional, que com essas dicas, se a gente conseguir fazer o que eles preconizam, nós vamos conseguir alcançar nossas metas da melhor forma. Primeira coisa, analise seu próprio comportamento. Não, gente, vamos analisar o seu comportamento, não fica aí reagindo. Vamos analisar o seu comportamento. Como é que está se comportando nos ambientes? Como é que você está chegando? Como é que você está saindo? Está entrando de cabeça baixa? Está entrando de cabeça alta? Está entrando muito arrogante? Está entrando muito triste? Como é que está seu comportamento? Análise do comportamento. Segunda dica, domine as emoções. Gente, reagir na hora da raiva. Ficar brigando na hora... Gente, não briga na hora da raiva. Com o filho, isso é uma dica ótima. Na hora que você tá com muita raiva, não converse com seu filho, não converse com seu marido. Você vai virar pro seu filho e falar assim, nós vamos conversar daqui a pouquinho. Deixa passar, você vai analisar seu comportamento, suas emoções. Então, domina as emoções. Pensa nas suas emoções, não reage. O que você tá sentindo na hora? Você tá muito raivoso? Aconteceu um fato que deixou triste, deixou ansioso. Pense, domine as emoções. Quer dizer, não tome atitudes antes de pensar. Se você pensa um pouquinho antes, você, gente, evita um monte de problema. Aprenda a trabalhar emoções negativas. Quando você se compreende, domina as emoções, você vai aprender a trabalhar as emoções. Você vai ficar menos reativo. Fique menos reativo, porque isso vai dar um tempo de você
Analisar. Respirar. Respirar né? antes para que você responda a uma pergunta, a uma crítica, uma agressão, tá? Outra dica, aumentar a autoconfiança. Saber o que você deseja e saber Olha, aquela dica que eu dei anteriormente. Você sabe o que deseja, sabe como chegar até lá e sabe que é possível, sua autoconfiança melhora. Se você tem autoconfiança é porque você sabe muito claramente o que você quer. Quando você sabe, não tem ninguém que te derruba. Então, a autoconfiança é importante. Outra dica, aprender a lidar com a pressão. Não é fácil. Você vai ter pressão? Vai. Você vai errar? Vai. Vai dar errado? Vai demorar? Vai. Alguém vai dizer que você não vai dar conta? Vai. Vai ser confrontado. E quem mais vai dizer que você não vai dar conta é você mesmo, tá? Essas são suas crenças limitantes, nem são as pessoas. Então, aprenda a lidar com a pressão. Isso é muito importante em qualquer área da vida. Vocês que estudam aí, pessoas, vocês que trabalham, a gente sabe que tudo é pressão, né? Então, aprender a lidar com a pressão. Não tenha medo de se expressar, isso é importante. A comunicação é importante. Fale, se expresse com a comunicação não violenta, se expresse com compassividade. Fale para as pessoas, diga o que você precisa, diga o que você quer. Às vezes as pessoas não fazem para você o que você quer porque você não consegue dizer para elas. Às vezes o marido não faz para você o que você quer porque você não diz para ele. Às vezes você precisa de dizer. Aí a gente fica com orgulho danado. Ah, mas eu não vou falar porque ele tem que saber. Não, gente, ninguém tem bola de cristal. Eu preciso falar, Miriam, olha, Miriam, eu fiquei muito chateada com você aquele dia. Talvez não foi sua intenção, mas eu fiquei. Então, por favor, quando a gente acontecer isso de novo, por favor, me chame ali no cantinho e fale comigo. Então, assim, entende? Expressar, gente. Expressar é tudo na vida, saber se expressar. Desenvolver o sentimento de empatia. Isso é importantíssimo. Empatia com as pessoas. Se você desenvolve a empatia, você consegue se colocar melhor em todos os lugares. O que é empatia? Me colocar no lugar da pessoa. Por que aquela pessoa está gritando comigo? Por que o meu chefe sempre está estressado? Por que o fulano de tal está depressivo? Por que, em vez de julgar, pensa. Se coloca no lugar. Isso. Resiliência. O que é resiliência? É um conceito que vem da física. É a capacidade que o corpo tem de voltar ao mesmo lugar que ele estava antes. Então, por exemplo, corpos flexíveis são resilientes. Por exemplo, a borracha resiliente, você entorta ela, ela volta. Então, a resiliência humana diz respeito ao quê? Não importa por onde o vento bata, eu sempre vou ficar de pé. Então, resiliência. Porque a tempestade é forte, o mar é bravo aqui fora. Exatamente. Só que a gente precisa manter o foco, a resiliência. E formule uma resposta em vez de reagir. Então, em vez de reagir impulsivamente diante das situações, formule uma resposta, formule um comportamento, pense antes, para que você se coloque melhor, né, e conheça seus limites. Para mim, esse é o mais importante, conheça seus limites. Gente, ter limite não é errado. Eu mesma, eu reconheci um limite meu agora, que eu vou colocar para vocês, porque está muito bem trabalhado. Eu não sou empresária. Eu não dou conta de gerir negócios, eu sou executora. Eu dou conta de gerenciar a equipe, eu sou boa de trabalho, mas eu não sei fazer negócio. É meu limite. Então não dá. Ixi, mas eu sofri com isso. Já falei empresa. Mas eu entendi, não é o Cada meu um limite. na sua área. Eu entendi que o meu perfil é um perfil executor, é um perfil mais de trabalho. E tá tudo bem, não tá errado. Cada um tem o seu lugar, cada um tem sua função. Compreenda seus limites. E outra coisa, essa é a última. Achei que era a última. As duas últimas para acabar. Aprenda a dizer não. Pelo amor de Deus. Isso. Não. Não. Fala assim, não, olha, sinto muito, não dá, sinto muito, não vou fazer. Não posso fazer isso. E a última é o quê? Autorresponsabilidade. Não se culpe e tenha autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade é o quê? Deu errado um monte de coisa aqui. Mas o que tem de mim no processo? O que eu posso dizer que tem responsabilidade minha no processo? Por mais que eu esteja sendo acusado, foi algo que eu fui vítima. Por mais que eu seja vítima, qual é a minha responsabilidade também? Sempre bom nos relacionamentos, na vida. Então, pensar na autorresponsabilidade, tá? E autossabotagem, cuidado, né? E a fala cura. Outra coisa que eu vou deixar pra vocês é, o que a gente faz com isso tudo? Fale. Vá pra terapia, se cuide, fale com alguém. Ah, Marília, não dá pra ir no psicólogo, tem um coach. Não dá pra ir no coach, tem o pastor da igreja, tem o padre,
tem um amigo, tem um familiar que você confia, que você vai poder Exatamente. falar. Fale, a fala cura. Então essas são as dicas que eu, bem rapidamente, que não deu pra entrar, né? Sim, Que a gente que deixa pena que o pra nosso você. tempo é curto, né? E eu gostaria de perguntar a você, como está a sua vida, o seu planejamento de vida? Tudo isso que a doutora falou é muito importante, porque assim, temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Do nosso pessoal, né? Quem é empresário aí também cuidar já da parte empresarial, do profissional. A nossa saúde física ela também é muito importante, né? Para que você comece o ano aí um ótimo momento para começar cuidando da sua saúde, fazer aquele check-up, né? Para seguir as recomendações aí do médico, fazer tudo direitinho, uma alimentação rica, né? Fazer exercícios físicos, porque uma coisa interfere na outra, né? Tem que cuidar do emocional, tem que cuidar da saúde, não é verdade? E o seu planejamento de vida, que é muito importante fazer. Então, faça aí esse check-up em todas as áreas da sua vida, o ambiente que você vive. Eu gosto muito assim de um ano para o outro, fazer aquela limpeza na casa, tirar muitas coisas que a gente passou o ano, que não precisou, que não usou. É o momento também da gente fazer aquela limpeza, porque eu entendo que quando você faz essa limpeza no ambiente, a sua mente também ela se torna uma organização, né? Se torna também uma organização mental. Então, siga aí essas dicas, né? Cuidando aí em todas as áreas da sua vida, porque precisamos ter esse equilíbrio, né? Não pode ser uma demais enquanto a outra não. Tem esse equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Gente, e hoje, 6 de janeiro, hoje é o dia da gratidão. E eu gosto muito desse tema. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, nós já estamos terminando, mas falasse um pouquinho sobre esse tema gratidão. Eu vou falar bem rapidamente, porque tem uma abordagem que eu trabalho que os autores trazem a respeito da gratidão. Eles falam que a gratidão, antes de falar da gratidão, vou colocar uma questão para você, Miriam. Qual que é o contrário? O que é o contrário da vida? O contrário? Da vida. Morte, né? Não é a morte. É ingratidão. É a reclamação. Porque quando eu reclamo, eu estou negando a minha vida. Eu não tô falando que a gente tem que acreditar de estar o tempo todo acomodado. Não é isso que eu estou dizendo. Não entendam assim. A ideia é, quando eu reclamo demais, eu estou negando a vida que eu tenho. Ah, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu filho é assim, meu trabalho é assim, meu chefe é assim, meu pai me abandonou, meu pai, papai, minha mãe, papai. Ok, eu sei que foi tudo difícil. Mas a reclamação é o contrário da vida, me tira da vida. A reclamação me paralisa. E a gratidão, ela é o contrário da reclamação. A gratidão está ligada à vida. Porque a gratidão, ela diz respeito a um sentimento que olha para a vida e fala assim, vida, eu vou fazer da minha vida o melhor com o que eu tenho. O melhor com o que eu recebi dos meus pais. O melhor que a vida toda trouxe para mim, que veio dos meus ancestrais, aquela energia da vida chegou até mim. O que eu vou fazer dessa vida que eu tenho aqui? O melhor de mim. Isso é gratidão. Eu sou grata com a vida porque eu faço da vida o que eu dou conta com o que eu tenho, com o que eu recebi. O que eu recebi dos meus ancestrais, o que eu recebi das minhas avós, dos meus avós, dos meus tios, das minhas mães, da minha mãe, do meu pai. O que eu recebi? Isso tudo está aqui na minha frente. Às vezes foi ingratidão, às vezes foi violência, às vezes foi abuso, às vezes foi abandono. Mas o que eu faço com isso? O melhor de mim. Isso é gratidão. E assim, o que eu acho mais interessante, o que a neurociência, né, ela explica sobre a gratidão. Está diretamente ligada à felicidade, à gratidão. Sim. Quando a pessoa se sente grata, ela ativa o chamado sistema de recompensa do cérebro, trazendo uma sensação de bem-estar. Dessa forma, o cérebro entende que algo positivo está acontecendo e libera dopamina, que é um neurotransmissor que é responsável pela sensação de prazer. É um antidepressivo natural. Né? Então, olha a importância de ser grato. Você gera um sentimento que manda ali toda de volta para o seu organismo, para o seu comportamento, né? Porque quando você foca muito na reclamação, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Você não vê nada de bom. A reclamação é paralisar. Você não vê nada de bom. Então, quando você começa a ser grato pelo pouco, pelo que você tem, você foca nos resultados, nas coisas positivas e assim a vida melhora de alguma forma. Não é verdade? Gente, então assim, olha, hoje
O programa passou tão rápido, eu amei os assuntos, nós vamos voltar mais vezes aqui com a doutora Nós estamos no Marília. Janeiro Branco, né? Ou Janeiro Branco, Janeiro, hoje, né? a gente trata esse ano, esse mês é o mês escolhido pela Organização Mundial da Saúde, o mês de tratamento e de prevenção ao suicídio. Então a gente poderia depois falar um pouco Vamos sobre falar, depressão sim, e sobre suicídio isso. esse mês, né? Depressão, né? Que é um assunto muito interessante também. Nós vamos estar abordando isso e eu quero que você deixe suas considerações. Eu quero agradecer. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que eu também estou na luta como vocês, também para ser melhor. E que vocês tratem o que não tá bom, o que viver mais ou menos não tá certo. Não tá certo tá triste todo dia, de vez em quando tá triste tá bom, de vez em quando a gente fica com raiva tá bom. Mas todo dia não. Todo dia levantar angustiado não. Então diga não para as coisas que te deixam parado. Então vamos cuidar. Esse ano a gente convida vocês a se cuidar, a se movimentar. O ano da evolução, de melhoras, né? É o ano que a gente vai poder aí oferecer o melhor de nós e cuidando, começar do nosso próprio eu. Sim. É verdade? Doutora, eu quero agradecer a sua presença, por ter aceito o nosso convite. Estou muito feliz, uma pessoa adorável. E volte mais vezes, Com tá? certeza. Se Eu for quero uma convidada, agradecer, eu volto. com certeza. Eu quero agradecer também a TV Foco, pela equipe que nos acompanha, que nos dá esse apoio, esse suporte. Agradeço também a você que ficou conosco, que tem nos acompanhado. Obrigado pela audiência. Né? Vamos estar aqui sempre abordando os assuntos de interesse, né? Que vão levar informações e conhecimentos de melhoria de vida para vocês. Já quero falar aqui que o próximo programa nós temos uma convidada. Vai estar aqui falando a sua história de superação. Eu estive conversando com ela, eu chorei com a história dela. E você vai conhecer na semana, aí nós vamos soltar o fly dessa pessoa que vai estar aqui no próximo programa contando a sua história de superação, como é que foi, e você vai ver o que ela é hoje, o que ela faz hoje, diante de todo o processo que ela passou. E eu aguardo você na próxima quinta, estaremos aqui de volta, se assim Deus nos permitir. Boa noite. Boa noite. Strong.